Olá, esse trabalho foi sobre as práticas docentes em relação aos conteúdos do nono ano do ensino fundamental. Bom, são os componentes do grupo e o objetivo foi sintetizar a abordagem da teoria matemática nas aulas de educação básica, focando em pontos importantes como os conceitos e procedimentos matemáticos, além da indicação de um recurso didático para fixação do conteúdo. O conteúdo foi sobre semelhança de triângulos e a habilidade foi a EF09MA12, que é reconhecer as condições necessárias e suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. A unidade temática é a geometria e o ano escolar é o nono ano. Teoria matemática. Bom, alguns conceitos aqui. Nós temos o conceito de semelhança de triângulos, onde dois triângulos eles são semelhantes quando possuem a mesma forma, ou seja, seus ângulos correspondentes são congruentes e os lados correspondentes são proporcionais. Condições para essa semelhança de triângulos. Para que dois triângulos sejam semelhantes, é necessário verificar pelo menos uma das condições a seguir. Nós temos o ala, que é ângulo, lado, ângulo, onde se dois ângulos de um triângulo são congruentes a dois lados de outro triângulo, a dois ângulos de outro triângulo, perdão, e o lado entre esses ângulos é proporcional ao lado correspondente, então os triângulos são semelhantes. Aqui, ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Nós temos o LAO, que é lado, ângulo, lado, onde se dois lados de um triângulo são proporcionais a dois lados de outro triângulo, e o ângulo formado por esses lados é congruente, os triângulos são semelhantes. Bom, aqui nós temos lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. E o LLL, que é lado, lado, lado. Se os três lados de um triângulo são proporcionais, os três lados correspondentes de outro triângulo, os triângulos serão semelhantes. Bom, nós temos esses três lados aqui, A, B, C, e esses três também, A, B, C. A linha, B, e C'. Propriedade. Proporcionalidade dos lados. Os lados correspondentes de triângulos semelhantes são proporcionais, ou seja, se o triângulo ABC for semelhante ao triângulo DEF, então nós temos que AB sobre DE é igual a BC sobre EF, e que vai ser igual também a CA sobre FD. Congruência de ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes de triângulos semelhantes são congruentes. Bom, aqui nós temos um exemplo, onde há alguns exemplos, né? Dados os triângulos ABC e DF, em que A é igual a D e B é igual a E, os ângulos no caso, se AB for igual a 6, BC é igual a 9, D é igual a 4 e F igual a 6, verifique se os triângulos são semelhantes. Bom, os ângulos A, D, B e E são congruentes. Agora, verificamos as proporções entre os lados correspondentes. Aí nós obtemos que seria 6 sobre 4, que é igual a 1,5, e 9 sobre 6, que é igual a 1,5. Como as razões elas são iguais, 1,5, 1,5, os triângulos ABC e DEF são semelhantes pela condição ala, ângulo, lado, ângulo. Outro exemplo seria, uma criança de 1,2 metros está a 3 metros de distância de um poste, que projeta uma sombra de 4 metros. Sabendo que a sombra da criança tem 1,6 metros, qual é a altura do poste? Bom, aqui nós temos dois triângulos. Um formado pela criança e sua sombra, e outro formado pelo poste e sua sombra. Esses triângulos eles são semelhantes, pois têm ângulos correspondentes iguais, um ângulo reto e um ângulo agudo, oposto pelo vértice. Pela semelhança, a altura da criança sobre a altura do poste, igual sombra da criança sobre sombra do poste, nós obtemos que 1,2 sobre essa altura do poste é igual a 1,6 sobre 4. Multiplicando cruzado, né? Nós obtemos que 1,2 vezes 4 vai ser igual a H, 1,6 vezes H. Então, nós temos que 4,8 é igual a 1,6H. E realizando os cálculos, nós chegamos que o nosso H é igual a 3 metros. Portanto, a altura do poste é de 3 metros. Nesse outro problema, nós temos que um arquiteto deseja construir um prédio e, para isso, usa uma maquete. A maquete ela tem 40 centímetros de altura. E o prédio real deve ter 25 metros de altura. Se a base da maquete tem 20 centímetros de comprimento, qual será o comprimento da base do prédio real? Como o prédio e a maquete são figuras semelhantes,
podemos usar a proporção entre as dimensões correspondentes. Bom, então nós podemos colocar aqui a altura da maquete sobre a altura do prédio vai ser igual à base da maquete sobre a base do prédio. Aqui nós chegamos que 40 sobre 25 vai ser igual a 20 sobre x. Convertendo 40 centímetros para metros, nós obtemos 0,4 metros e temos que 0,4 sobre 25 é igual a 0,2 sobre x. Multiplicando cruzado, nós obtemos que 0,4x é igual a 25 vezes 0,2 e dessa forma, x vai ser igual a 12,5 metros. Logo, o comprimento da base do prédio será de 12,5 metros. O jogo para fixar o conteúdo foi criado no Kahoot. Aqui estão algumas imagens de como seria o desenvolvimento do jogo. Tem algumas questões que são de múltipla escolha, 4 no caso, e outras que são de verdadeiro ou falso, duas opções apenas. Esse daqui foi um que era de duas opções, verdadeiro ou falso, onde os alunos teriam 10 segundos para responder. Apareceria lá a pergunta, eles iriam raciocinar e aplicar e responder se é verdadeiro ou falso. Depois eles veriam se acertaram ou não e a sua pontuação logo acima. E depois dessa resposta, né, eles viriam em que colocação eles ficaram. Quanto mais rápido eles respondem, maior é a pontuação. Mas para isso eles têm que acertar. Se não acertarem, não recebe nenhum ponto nessa pergunta. Como nós vimos aqui que o Robin não acertou e ficou com 0 pontos. Bom, quais são as regras desse jogo do Kahoot? Primeiro tem que acessar o Quiz, onde o anfitrião ele vai compartilhar um PIN exclusivo gerado pelo Kahoot, que é o site, com os jogadores. Os jogadores eles deverão acessar o kahoot.it para abrir o aplicativo Kahoot e inserir o PIN. Após isso, cada jogador escolhe ou digita um nome para se identificar no jogo, que nós vimos lá o rankzinho como é que fica. E o anfitrião ele pode aprovar ou alterar nomes impróprios, se for necessário. Bom, formato do quiz. O anfitrião ele apresenta as perguntas uma a uma na tela compartilhada e os jogadores respondem usando seus dispositivos pessoais, pode ser smartphone, tablet ou até mesmo computador. Eles irão precisar de um aparelho conectado à internet. Bom, a pontuação será baseada nas respostas corretas e na velocidade da resposta, que já foi comentado anteriormente. E as respostas erradas ou fora do tempo não ganham ponto, ou seja, se o tempo de 10 segundos acabar, eles não irão ganhar ponto. Na edição do jogo, nós também podemos aumentar esse tempo de resposta para 20, 5 segundos e etc. E também colocar pontuação dupla na questão para valer mais ponto. Bom, visualização das perguntas. As perguntas elas serão exibidas apenas na tela do anfitrião ou na tela compartilhada, não nos dispositivos dos jogadores. E os jogadores eles só veem os botões coloridos ou opções de respostas em seus dispositivos. Bom, cada pergunta ela tem um limite de tempo definido pelo anfitrião, que geralmente está entre 5 e 30 segundos. E as respostas enviadas fora do tempo não contam. Tem vários tipos de pergunta de múltipla escolha, né? De verdadeiro ou falso, puzzles, ordens e outros. Muitos são em versões pagas, mas tem diversos também que a gente já pode acessar gratuitamente. Esse que eu fiz foi de forma gratuita. Também temos, após as respostas, né, o ranking feedback, onde após cada pergunta o Kahoot exibiria o ranking dos jogadores ou equipes com melhores pontuações. E o anfitrião ele pode pausar para discutir as respostas e explicar os conceitos. Bom, o jogador ou a equipe com maior pontuação no final do quiz é o vencedor. O Kahoot ele também apresenta um pódio virtual para os 3 melhores colocados, ou seja, lá no final aparece um pódio, aparece o terceiro lugar, segundo lugar e primeiro lugar. E em caso de empate, o jogador que respondeu mais rápido será classificado acima. Aqui está a janela de edição do quiz, onde eu coloquei a pergunta, aqui nós temos as imagens, que pode adicionar imagens, GIFs. Essas seriam as respostas possíveis. E aqui nós marcamos qual é a verdadeira e qual é a falsa. Bom, isso aqui eu coloquei como verdadeira, só como essa opção mesmo. Nesse daqui já é outra pergunta, verdadeiro ou falso. 10 segundos para responder essa. Essa daqui também é 10 segundos. Não adicionei nenhuma imagem. Essa caixa aqui não aparece no momento de responder as questões. Aqui é só mostrando que a gente pode adicionar alguma coisa. Mas se não adicionar, só aparece a pergunta mesmo, normal. Aqui nós já temos uma questão com 20 segundos para responder.
porque o aluno vai precisar raciocinar um pouco mais, aí nós damos um tempinho a mais, até mesmo para ler as respostas. O quiz em si, ele é bem dinâmico, elementos atrativos, música, uma dinâmica de respostas rápidas, onde o aluno cria uma certa competitividade amistosa e torna o jogo dinâmico. Eu vou iniciar rapidamente para vocês poderem ver como é que funciona. Vou colocar aqui o Arquimedes. A pergunta. Também dá para tirar o som, se necessário, para melhorar a concentração. E agora é só responder. Se o tempo passar e eu não responder nada, minha pontuação é nula. Ó, como não respondi nada, tempo esgotado, tempo de novo, todos temos o dia. Aí podemos avançar e ver nossa posição. O aluno ficou em zero porque não conseguiu responder a tempo. E a Mal talvez não tenha respondido a tempo ou tenha errado a questão. Aí só é avançar para a próxima. E assim por diante.